Buenas pessoal, eu sou Leonardo de Andrade e neste vídeo nós vamos falar sobre problematização em sala de aula. Na verdade, como exercer a problematização em sala de aula e trabalhar os conteúdos de forma crítica e reflexiva. Bueno, esse vídeo, na verdade, tem a intenção de a gente mesmo debater e refletir sobre algumas questões do nosso processo de ensino-aprendizagem enquanto professores e professoras, ou entusiastas na área e educadores, né? E partir de um processo, de uma pergunta, na verdade, que muitos me fazem. Como é que eu faço a problematização em sala de aula? Porque uma das questões fundamentais que sempre surgem nas formações de professores e na minha conversa com professores e professoras é a questão do conteúdo. Né? A gente tem, por conta do nosso histórico da pedagogia arcaica, da pedagogia jesuítica e dessa lógica fabril e conteudista, de trabalhar sempre a partir do conteúdo, sempre de forma conteudista, sempre depositando nos alunos aquilo que a gente tem que ensinar. E é compreensível, porque nós temos um currículo, nós temos um cronograma, nós temos uma série de conteúdos que nós temos que vencer até o fim do ano, porque existem forças muito maior que nós, professores e professoras, dentro da escola. Né? Você tem o processo de gestão, você tem a Secretaria de Educação, ou no caso da escola privada, você tem a gestão, você tem a mantenedora, você tem os familiares, os pais e coisa e tal, e você tem aquela lógica ali, que é uma lógica capitalista, é uma lógica neoliberal, é uma lógica mercantil de que você tem que vencer conteúdo, você tem que dar, você tem que tocar para frente, você tem que fazer esse conteúdo chegar a algum lugar e você tem que fazer os alunos aprenderem o máximo possível. Mas aí você se depara com um problema. Os alunos não estão aprendendo, né? Que é o que a gente tem visto em larga escala na escola pública brasileira. Os alunos não estão aprendendo. As pessoas saem da escola sem saber a diferença fundamental entre liberalismo e neoliberalismo. Você não tem que se aprofundar nisso, você não tem que ser um cientista político para saber dessas coisas. Você não tem que ser um sociólogo para entender o que é capitalismo, socialismo e comunismo. Tá? Isso são conteúdos que deveriam ser básicos na escola. Você tem um grande número de pessoas que saem da escola sem entender que o Império Romano era toda a Europa, era todo o mapa da Europa. Tá? Então você tem um número maior ainda de pessoas que saem da escola sem conseguir fazer conta de multiplicação e divisão, porque na verdade não aprendeu, né? Não conseguiu cognitivar o conhecimento, não conseguiu entender aquilo que estava sendo posto, porque aquilo que estava sendo posto não fazia absolutamente nenhuma coerência. Aquilo não tinha nenhuma base com a realidade concreta, aquilo não tinha nenhuma conexão com a sua realidade, e aquilo não dialogava consigo, né? Aquilo não dialogava com a realidade dessa pessoa, com o seu trabalho, com o que ela estava fazendo, com o trabalho dos pais, etc. e tal. E o conhecimento, pessoal, para que ele tenha fundamento, para que ele funcione, para que a gente cognitive esse conhecimento, para que ele faça sentido, ele precisa estar conectado com a nossa realidade concreta. Isso a gente pode entender das coisas mais básicas possíveis, tá? Você pode pegar uma pessoa que trabalhe com comércio também, né? Você pega lá a pessoa que trabalha com comércio, a pessoa trabalha vendendo produtos eletrônicos, vamos fazer esse exemplo. Aí você chega para a pessoa falando sobre produtos de bicicleta. Não faz sentido para ela, porque ela vende outra coisa. Ou você chega falando para a pessoa sobre como consertar uma geladeira. Você não vai conseguir ensinar essa pessoa a consertar uma geladeira, porque não é o propósito, não é isso que ela quer saber. Entendeu? Não é isso que faz sentido nessa realidade dela. E na sala de aula a gente tem a mesma lógica. Tá? Então, as coisas eles precisam fazer sentido para os alunos. Vamos partir de um outro exemplo bastante básico. Eu gosto de dar esses exemplos assim quando eu trabalho com professores. Digamos que você vai trabalhar na sua sala de aula contas, né? Adição e subtração. Então, conta de mais e menos. Aí você pensa em fazer uma coisa interessante que pode ter um pouco a ver com os alunos. Aí você vai lá e coloca no quadro um probleminha. O João foi no mercado e comprou 50 reais de produtos. Aí tais produtos custavam tal, 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 tal. Quais ele comprou? Ou quantos ele podia comprar com esse dinheiro? Isso é um problema muito básico que a gente vê o tempo inteiro no processo de educação básica. Os professores e as professoras têm a mania, inclusive, de ter esses problemas anotados no caderno já, ou até de cor, como eu já vi chegando. E qual é o problema? Onde é que está o germe do problema nisso aí? Bom, primeiro, você fez a situação de forma passiva.
né? Eu não quero defender metodologia ativa aqui, até porque eu acho que esse termo está bastante incorreto. Né? Não existe metodologia ativa e não existe metodologia passiva, porque nenhum ser humano que está dentro da sala de aula é um boneco. Então, quer dizer, todos estão de formas ativas ali. O que a questão é, você fez a professora que fez essa atividade fez de forma bancária. Então colocou lá o problema e tentou depositar no aluno a resposta mística e mágica desse problema. E não vai acontecer. Por quê? Primeiro, o problema ele não dialoga com o sujeito que está ali tentando aprender. O problema não diz nada. Esse problema ele não é concreto. Né? Em grande parte das crianças, elas necessitam, jovens até, necessitam ter uma concretude no que eles estão estudando. Precisam às vezes tocar, precisam sentir, precisam ver. E você pode fazer esse problema de uma outra forma. Você pode pegar recortes de jornais, por exemplo, de folhetinhos desse supermercado e colocar os produtos para os alunos. Você vai ter uma situação menos bancária. Ou você pode fazer ainda de uma outra forma. Você pode pegar dinheirinho de brinquedo, por exemplo, pegar embalagens de produtos e fazer um mini mercado dentro da sua sala de aula. Você vai ter uma outra situação e provavelmente vai ter uma outra resposta. Essas são formas metodológicas de trabalhar em que você vai ativando o cognitivo do sujeito e fazendo com que o conhecimento ele tenha sentido, ele faça sentido, ele tenha concretude. Tá? Porque todos nós vamos no supermercado, todos nós consumimos produtos e todos nós precisamos comer. Aí mesmo que você trabalhe com educação popular e com camadas muito pobres, essas pessoas ainda têm que frequentar o supermercado porque elas necessitam de insumos para a sua alimentação. Então você vai readaptar isso, você vai se modificar. Agora é que está, né, a problemática do nosso vídeo. Como que se exerce a problematização em sala de aula tendo em vista esses conteúdos? Como que o professor e a professora que tem 40 alunos na sala de aula consegue ter tempo para isso? Em geral não consegue porque a estrutura não vai permitir mesmo. Mas se você estiver disposto, se você for um professor e uma professora dos mais progressistas, dos mais críticos e quiser exercer e não sabe por onde exercer, eu acredito que o primeiro passo é começando a problematização. O que é a problematização? Ora, eu acredito que o primeiro passo é começando a trabalhar a partir do aluno. Né? Do aluno para o conteúdo e não do conteúdo para o aluno, e assim você começa a exercer a problematização. O que significa exercer a problematização e trabalhar a partir do cotidiano do aluno? Muita gente toma de forma equivocada quando a gente fala você tem que trabalhar a partir do cotidiano do aluno, achando que tem que trabalhar aquilo que o aluno quer. E não é isso. Você vai pegar a sua lista de conteúdos lá, a lista do seu livro didático, pode ter seu livro didático, e você vai fazer uma relação desse conteúdo de acordo com a vida e o cotidiano dos seus alunos. Porque você que conhece esses sujeitos, você que entende esses sujeitos, você que está na ponta do processo de aprendizagem. Tá? E a partir disso você vai problematizar. O que significa essa problematização? Significa você pegar qualquer conteúdo desses, cada conteúdo, e você questionar mesmo, você problematizar. Você vai pegar aí, vamos ver, fazer um exemplo de novo, conteúdo de história. Você vai pegar lá Império Romano, e aí toda vez que surgir uma questão qualquer sobre o Império Romano dominou tantos e tais povos da antiguidade, né? O Império Romano dominou os visigodos, os bárbaros, etc. Por quê? Né? Por que isso aconteceu? Por que o Império Romano se desfez? Por que os imperadores eram corruptos? Por que eles dominaram a Grécia Antiga? Né? Você vai criando situações que problematizem a realidade do conteúdo e comecem a problematizar a realidade concreta do aluno. Como é que você vê a relação do Império Romano com a democracia atual? Então isso gera mais problemas. Agora uma outra questão, tudo pode ser problematizado? Em geral, sim. Todas as questões que a gente entra na nossa sala de aula podem ser, de fato, problematizadas, porque esses conteúdos eles têm a característica de nós, primeiro, perguntarmos a eles questões e deles perguntarmos também aos alunos. E a partir desse processo de problematização, os alunos vão se questionando, eles vão levantando outras problemáticas. É claro que o trabalho dessa forma, ele demora muito mais. Ele exige muito mais jogo do professor e da professora, ele exige muito mais tempo, ele exige um outro processo de reflexão, ele exige que o professor e a professora também se coloquem num lugar de questionador, tá? Num lugar de problematizador. E às vezes a gente consegue, a partir disso, ir criando outras relações com o conteúdo. Porque
Quando um aluno te problematiza, um aluno faz uma questão lá, pergunta, professora, como que Pedro Álvares descobriu o Brasil? Aí você prontamente quer responder. Isso, você prontamente quer dar a solução. Você pode até lá responder que foi de tal e tal forma, mas será que ele descobriu? Então você joga de volta a problematização no aluno. Você pega uma pergunta e a partir dessa pergunta faz uma pergunta que seja uma resposta. Isso é exercer a problematização na sala de aula. E aí você vai criando, então, aquilo que Paulo Freire, por exemplo, chamava de temas geradores. Né? Você pega uma temática e você destrincha essa temática ao máximo. A temática da sua aula vai ser descobrimento das Américas. Você destrincha essa temática a partir de uma problematização da realidade, que problematize o passado, que problematize o conhecimento e que problematize a realidade de hoje. Isso pode ser feito com um sem número de disciplinas. Pode ser que seja mais difícil fazer com disciplinas de exatas, por exemplo, física, química, biologia, né? Mas você pode fazer também. Você pode pegar, por exemplo, conteúdos que são mais teóricos de química e problematizar essas questões. Por que é assim? Quem foi que fez isso? Como que a gente chega nesse resultado? O que vocês acham? A gente tem que perguntar muito o que se acha para os alunos. E um dos processos que eu sempre falo que é muito complicado na problematização é a escuta. Nós precisamos urgentemente e cada vez mais ser professores e professoras que são escutantes, que exercem uma escuta atenta, que estão disponíveis a escutar as pessoas. Esse processo de problematização, de jogar de volta nos alunos, de pensar junto com eles a realidade concreta e a realidade do conhecimento sólido que se faz, exige que a gente esteja escutando, que a gente escute aquilo que é falado, que a gente absorva aquilo que é falado e que a gente problematize essa fala em um processo que ele é muito mais reflexivo e muito mais de nós nos colocarmos a pensar o mundo junto com o outro do que pensar o mundo para o outro. E isso muitas vezes nos tira de uma posição que enquanto professores e professoras nós somos ensinados às vezes a ter, que é essa posição de poder, essa posição de autoridade, essa posição do professor que sabe tudo e que sabendo tudo consegue depositar o conteúdo nos alunos. Né? Então é também uma posição de revisionismo, da gente se reconectar, né, com o nosso conhecimento, da gente se compreender melhor enquanto sujeitos que estão em um processo de ensino-aprendizagem, ou seja, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Tá? E essa questão do conteúdo, ela acaba gerando um trabalho mais minucioso. No entanto, por outro lado, você tem um processo muito mais efetivo de ensino-aprendizagem, porque você não está num processo de depósito bancário de conhecimento, de simplesmente pegar o conhecimento e depositar nos seus alunos, como eu falei do probleminha de matemática antes, e deixar que eles, de forma como se fossem escolhidos e de forma iluminadas, eles aprendam isso do nada. Aprendam isso sem que você explique. Não, você tem um processo de problematização. E com o processo de problematização você tem uma relação desse conteúdo com o mundo. Ele passa, então, a fazer sentido. E a problematização ela precisa desses aspectos, da escuta, do diálogo, principalmente, da rigorosidade metódica. Então, de você ser aquilo mesmo que você está aparentando ser, de você compreender essa teoria da problematização a fundo. E aí, a partir disso, você tem um processo de ensino-aprendizagem muito mais fluido, muito mais enfático e que seja, de fato, conscientizador, que exerça uma conscientização dos sujeitos. Eu tenho que admitir, pessoal, que não é fácil. E a intenção desse vídeo não era trazer para vocês uma receita pronta. Você faz isso, isso, isso. Não. A problematização ela é uma coisa complicada, ela é uma coisa que leva bastante tempo com seus alunos, ela é algo que os seus alunos precisam estar abertos e você, mais ainda, precisa estar mais aberto do que eles para poder ir colocando isso na pauta, colocando essa proposta dialógica e que as pessoas vão aos poucos assumindo essa proposta e começar elas também a problematizar. Uma coisa da problematização que é muito importante da gente compreender é que ela nos coloca em outras posições, ela nos coloca em uma posição mais democrática e menos autoritária. Então ela nos tira dessa lógica bancária, dessa pedagogia jesuítica em que a gente quer mais depositar. E ela também abre espaço para que a nossa sala de aula seja algo democrático. O trabalho de uma metodologia problematizadora
na educação, ele é muito bonito, ele é muito eficaz e ele tem frutos ao longo do tempo. Então, para aqueles professores e professoras que querem se arriscar, que querem tentar alguma coisa diferente, que querem buscar com que seus alunos aprendam, que querem exercer uma prática transformadora, eu recomendo que passem a pensar em problematizar a realidade concreta com seus alunos, que passem a pensar nesse aspecto, que perguntem, questionem tudo. Tá? Na problematização vale até nós mesmos nos questionarmos. Então esse foi o vídeo dessa semana, pessoal. Ele foi um pouco diferente dos demais, falando um pouquinho sobre metodologia. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais em @leonardo_de_andrade. E até o próximo vídeo. Uma lua, um queijo e um beijo.